Gente, vamos lá. Uma nova pergunta, então. Vou direcionar essa pergunta para o Marcos. Os incêndios que ocorreram em hospitais recentemente no Rio de Janeiro têm algo em comum? E aí, aproveitando a carona, você enxerga que, de alguma forma, eles poderiam ser evitados? O que você pode me dizer a esse respeito, Marcos? Eu vejo que todos os incêndios têm um primeiro ponto em comum, que é a falha na prevenção. Independente de ser um chavão, né, acontece de ser a realidade. Não no Rio de Janeiro somente, em São Paulo, em Belo Horizonte, os diversos incêndios que a gente tem verificado nos estabelecimentos assistenciais de saúde, eles estão agravados com uma situação que eu acredito que vivemos nesses últimos 2 anos em função de pandemia, uma mistura de diversos riscos potencializados, ou seja, a gente está vivendo numa situação onde as edificações assistenciais de saúde estão sobrecarregadas, É verdade. uh, os colaboradores estão estressados no meio de tudo isso, os investimentos foram reduzidos com relação à própria manutenção dos sistemas, ou seja, ao contrário do que se pensa, se deixou de se obter receitas importantes do dia a dia do hospital para operar numa situação de crise. Misturados com tudo isso, a gente tem ambientes muito mais ricos em oxigênio do que nós estávamos acostumados a ver no passado, ou seja, a utilização de oxigênio em absolutamente todos os hospitais cresceu muito. Obviamente, com mais oxigênio, né, a gente tem um É risco alimento de para o fogo, né? incêndio muito maior em função aí do tetraedro do fogo, né? Então, sem entrar na tecnicalidade disso, a gente está vivendo uma situação de potencial de incêndio maior. Claro que a cobertura da mídia tem sido maior nos incêndios em hospitais, justamente porque o hospital está em evidência. Tá? Sem dúvida. Mas, independente dessa conjuntura inicial aí que eu destaquei, a gente tem visto repetidamente problemas relacionados a riscos elétricos, que no Brasil certamente apresenta aí o maior desencadeamento de incêndio na área de estabelecimentos assistenciais de saúde, diferente de outros cantos do mundo, tá? Por exemplo, a NFPA, National Fire Protection Association, nos Estados Unidos, reputa como primeira causa, né, incêndios nas cozinhas industriais desses hospitais. Tá? E no Brasil, embora aconteça sim incêndios aí também, não é o principal risco, é o risco elétrico. Né? Então, essa falta de manutenção, a falta de conscientização com a gestão do risco de incêndio aqui, né, faz com que esses incêndios nas edificações hospitalares uh, venham acontecendo com uma maior frequência. Ou seja, de 2019 para cá, a gente vê esse número crescendo cada vez mais. Para se ter ideia, no final desse primeiro semestre de 2022, nós já tivemos registrados 51 incêndios em EAS, mais mortes do que os Estados Unidos, por exemplo, têm durante um ano inteiro. Né? Eles chegam a 2 mortes, a gente no primeiro semestre conseguiu ter 10 vezes o número de mortes. Então a gente está fazendo muita coisa de errado com relação à prevenção. Né? Eu acho que a gente aprende muito pouco com os incêndios que acontecem por aqui. Primeiro, pela falta de estudos com relação ao que aconteceu. Então, por exemplo, tivemos um incêndio agora na Santa Casa de Belo Horizonte. O que aconteceu? O que levou a isso? Qual foi o prejuízo? Quais sistemas funcionaram? Quais sistemas não funcionaram? Aonde estava a origem do fogo, como ele se alastrou, que materiais ele pegou, quanto tempo uma guarnição de bombeiros chegou lá, né? Quantas pessoas foram evacuadas do prédio, ou seja, uma série de dados que possibilitariam com que nós tivéssemos uma fotografia real da situação brasileira e, tendo esses dados,
a gente saberia melhor o como proteger o nosso hospital. A gente pode sim saber o como proteger, por exemplo, um hospital dos Estados Unidos, um hospital do Reino Unido, porque eles têm dados e mostram aonde esses incêndios acontecem, que horas e por quê, qual é a origem de tudo isso. Aqui falta muito para a gente chegar nesse ponto. A gente não tem essas informações que possibilitem que a gente melhore muito a nossa prevenção. Mas certamente essa prevenção, ela começa, né, realizando um bom projeto, tendo um entendimento das especificidades que tem um edifício assistencial de saúde, para daí sim a gente poder projetar sistemas, maneiras de conter o incêndio, principalmente compartimentação horizontal e vertical, né? E depois poder gerenciar, ou seja, fazer a gestão do risco de incêndio durante a operação da edificação com os diversos sistemas que ela precisa ter para a gente conseguir levar a cabo isso, inclusive os recursos humanos, treinamentos, simulados e tudo mais. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar na prevenção ainda, Sérgio. Legal. Eu vejo o seguinte, que, rapidamente, só um comentário, precisamos tropicalizar essas informações que você falou, dos dados que você consegue nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, para que a gente possa aprender e mitigar esses riscos aqui, dentro das condições da administração brasileira, administração hospitalar brasileira. Imagino que seja dessa forma também. Sim, nós temos muitos corpos de bombeiros no Brasil que têm equipes que conseguem fazer efetivamente boas e perícias muito técnicas, certo? Mas isso não é a grande realidade que acontece aqui nos diversos incêndios. Na maioria das vezes, temos investigações pelas polícias civis, né? Quando a gente tem realmente óbitos, etc., mas faltam os dados específicos que poderiam ser utilizados na prevenção de novos sinistros. Entendi. Humberto, eu vou pedir a tua gentileza para comentar um pouquinho a respeito desse assunto, contando com a tua experiência na área hospitalar também. Vivendo muitos anos na área hospitalar, Sérgio, meus colegas, né, tive duas experiências muito diferenciadas, né? Evidentemente que todas as ponderações que o Marcos colocou são totalmente adequadas, mas eu sou mais cartesiano, talvez até mais simplista, né, a fim de evitar falhas, né? Acho que um dos primeiros pontos é a ausência do cumprimento de ações regulatórias, né? As pessoas não cumprem recomendações, por exemplo, da RDC 50, né? Preconiza lá a execução de testes de geradores, por exemplo, testes de geradores com carga. As pessoas, estudando outros hospitais pelo Brasil, têm medo de fazer teste de transferência de energia para o sistema concessionário e sistema de geração. Então, ele se engana, né? E quando há uma intercorrência, como o próprio Marx colocou, em grande parte, um viés elétrico, o efeito é devastador, né? Eu já presenciei várias situações como essa. Então, eu acho que, além de não cumprir aspectos regulatórios de uma EAS, né, uma entidade de assistência à saúde, né, que tem lá a sua cartilha, por exemplo, a RDC 50, que preconiza diversas atividades que devem ser feitas, além de não fazer, existe o vale da ignorância, que é a falta do conhecimento do que essas regulações preconizam na área da saúde. Então, eu entendo que a formação, né, o treinamento e a capacitação de operadores, técnicos, supervisores, engenheiros, coordenadores é fundamental para mitigar os problemas, né? E se fazer cumprir rotinas de manutenção preventiva, de fato, de verdade, né? Porque também o grande volume, né, a dinâmica de uma área assistencial hospitalar é muito bruta, né? E você tem que construir um planejamento de manutenção adequado, com cronologia adequada, com testes adequados, testes não nem preventivos, né? Estamos falando até de fazer manutenções preditivas, né? Uma coisa que é muito importante a fim de mitigar riscos é a termografia, né?
Você tem empresas e hospitais, seja edificações, que contratam, recebem laudos de termografia e guardam na gaveta. Isso não tem validade alguma. Né? Então, esse camarada vai se deparar com uma intercorrência. Né? Então, eu vejo como muito importante a gente evoluir na capacitação dos profissionais, a fim de entender o que se preconiza, principalmente para hospitais, né, entidades de saúde. Além disso, qualificar planos de manutenção preventiva e os cumpri-lo de fato, né? E também investir em sistemas e projetos melhorados, né? Tem projetos, de fato, que eles ainda a gente encontra, se depara com situações que são convenientes para uma intercorrência de incêndio. Tá? Então, são tantos os fatores que é uma lista infindável de oportunidades de mitigação, né? Então, eu vejo como mais fundamental nesse momento o discernimento, a clareza, a nitidez, né? Ficar mais claro o que se preconiza, fazer manutenções preventivas de fato, né? E um plano de gestão de riscos e manutenções, eu diria que nem preventivas, eu diria que as manutenções preditivas, principalmente o reforço da termografia. Você consegue mitigar em muito riscos de incêndio se você tratar esse tema com maturidade e governança técnica de fato. Obrigado, Humberto. Desculpa, eu estava com o meu microfone fechado. Bettoni, sua vez, o que você nos diz a respeito disso? Bom, primeiro que os dois colegas foram brilhantes nas suas explicações. O Marcos falando da forma com bastante propriedade a respeito dos riscos elétricos, o Humberto falando a respeito das prevenções, da termografia. Eu acho que os dois foram muito brilhantes. Eu acho que a única coisa que eu poderia dizer para complementar isto seria que os hospitais... Eu tenho um cliente que é um grande hospital na cidade de São Paulo, bastante conhecido, e eles têm câmeras termográficas e estão constantemente tirando fotografia dos painéis, etc., detectando de forma precoce qualquer possibilidade que possa existir de alguma anormalidade dentro dos quadros, que é onde, normalmente, como o Marcos falou com bastante propriedade, onde as coisas começam a dar problemas, né? Então, eu acho que a conclusão que eu tenho dos dois, das conversas dos dois, que foram assim, bastante ricas, é que a prevenção, principalmente na área elétrica, ela é bastante importante na prevenção de incêndios. Também existe também a possibilidade, às vezes, de colocar combates a incêndio dentro de quadros. Dependendo do tipo do quadro, existem soluções no mercado onde você já faz uma combate imediatamente no local. Tá? Quer dizer, na hora que acontece um incêndio dentro do quadro, já existe uma bomba que acaba suprindo todo o ar dentro do quadro e extingue o incêndio. Então, basicamente, é isso.